Reforma tributária, renda fixa em dólar, algumas perguntas até um pouco mais pessoais e o mercado aqui no Brasil foram as perguntas que mais apareceram na caixinha de perguntas do hashtag BRResponde, que é o quadro mais antigo aqui do canal. E hoje eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Geralmente eu trago menos perguntas, mas com respostas muito mais detalhadas. Só que como alguns de vocês começaram a reclamar que, poxa, Bea, eu mando pergunta e você nunca me responde, hoje eu quero trazer mais perguntas e respostas um pouco mais simplificadas, com a exceção da questão da reforma tributária, que tem sido o assunto do momento, que muitos estão querendo saber, pontos positivos, negativos, o saldo final dessa conta lá na frente. Então, enfim, basicamente vai ser assim o vídeo de hoje. Então me acompanhe até o final do vídeo, utilizem nos comentários para deixar a opinião de vocês sobre os temas que nós vamos abordar, principalmente sobre a reforma tributária, que eu acho que é onde mais cabe um debate, fomentar um debate saudável, apesar de que eu sei que sempre perde o rumo no meio do caminho. E enfim, para quem é novo por aqui, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam, cliquem no sininho para não perder o conteúdo novo que eu posto toda semana, e se no final do vídeo vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam do like para entender que ele está sendo relevante para vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vou começar com a pergunta do Ariel Navroski. Small 11 versus Trig 11. Bom, Ariel, são dois ETFs que investem em small caps. O Trig 11 ele também tem microcaps, né, que são empresas ainda menores, mas o Trig 11 é um ETF relativamente novo, de 2021. Então a liquidez dele é muito ruim, tem 200, 300 negócios por dia. E aí, por conta disso, eu escolheria o Small 11, que tem tido bons retornos. Desde o início, a rentabilidade média dele tem sido de 19% ao ano, e ele tem mais de 30 mil negócios por dia. Então eu ficaria com ele, tá? LG Leme. É correto dizer que o indicador PL é a mesma coisa que payback de um investimento? Então, LG, são coisas parecidas, mas não necessariamente iguais, porque apesar de nós estarmos tentando estimar em quanto tempo eu vou ter de retorno naquele investimento, o PL leva o lucro por ação em relação à equação, e o payback ele leva em consideração o fluxo de caixa de uma empresa. Ao meu ver, o payback talvez ele consiga ser um pouco mais preciso por conta das variáveis que a gente utiliza nele, tá? Mas são coisas parecidas. Fernandes MFP. Ibovespa fechará o ano em 130 mil pontos? Então, Fernandes, vou ser muito sincera. Eu acho que é meio irrelevante a gente perder tempo tentando adivinhar para onde vai a Bolsa de Valores em um curto espaço de tempo, né? Porque se nós somos investidores de longo prazo, 10, 15, 20 anos, tentar saber em quanto que vai estar valendo a Bolsa daqui 5 meses, daqui 3 meses, sei lá. Acho que não vale a energia que a gente gasta. Quem diz que sabe, tá mentindo, tá tentando te passar a perna, tá tentando te vender alguma coisa de forma desonesta, tá? Eu realmente não sei se a Bolsa pode fechar a 130 mil pontos esse ano. Enfim, espero que sim. Edevaldo Júnior 23. ETFs nos Estados Unidos, TLT ou IEF? Então, aqui são dois ETFs de bonds. E ao meu ver, eu não escolheria nenhum nem outro, porque eles têm uma rentabilidade média aí ao longo dos últimos 10 anos de 1,5%. E quando a gente olha para a indústria de bonds diretamente, tem coisa muito melhor. Os próprios bonds do governo americano, eles estão remunerando hoje na casa de 4,5%, que são os títulos mais seguros do mundo. Se você quer uma rentabilidade um pouco maior, nós temos Meta, Alphabet, Amazon pagando mais de 5,5%. E se você quer algo ainda maior, mas ainda sendo renda fixa em dólar, nós temos inclusive empresas brasileiras que emitiram bonds lá fora pagando 9%, como é o caso do Banco do Brasil, ou pagando 8%, como é o caso de Itaú, ou pagando 7%, como é o caso de Bradesco. Então, acho que tem opções melhores do que esses ETFs quando nós estamos falando de bonds ou de renda fixa americana, tá? Bom, seguindo, Marcelo RF96. Quando você operava em opções, qual estratégia você fazia? Marcelo, eu sempre gostei da parte de proteção de carteira e dividendos sintéticos. Grandes investidores também utilizam dessa maneira, mas uma coisa que grandes investidores não costumam fazer e que, infelizmente, é o que a maioria acaba fazendo e incorrendo nesse erro, é utilizar opções para especular.
como aquele bilhete premiado, que vai deixar a pessoa muito rica. E aí o negócio vira aquele cemitério de malandro que nós sabemos como é. Então, assim, Luiz Barsi já falou muito de dividendos sintéticos, o próprio Buffett já utilizou, não sei se ele ainda utiliza, opções dentro da sua estratégia, como proteções, ou enfim, para criar posições ali dentro do seu portfólio. Mas uma coisa que eu não vejo grandes investidores fazerem é justamente essa especulação com opções. Eu não recomendo, a maioria perde dinheiro. E algo que tem me preocupado é que alguns vídeos meus antigos de opções têm sido revisitados nesses últimos dias e os comentários têm sido muito dessa galera que quer especular. Então, se você quer entender as possíveis estratégias, o pessoal da Levante até liberou um curso gratuito sobre opções que explica para que serve, como funciona, as possíveis estratégias, o que é mais ou menos arriscado, os vencimentos, os lançamentos. Então, assim, você precisa saber o que está fazendo. E aqui vai o alerta principal. Para investidor de longo prazo, não é obrigatório, gente. O feijão com arroz, investir em bons ativos, rebalancear a carteira, pensando no longo prazo, já super serve, tá? Não precisa de opções para você, enfim, ser um excelente investidor. O feijão com arroz, ao meu ver, já super basta para a maioria, tem que ter muito cuidado quando o assunto é opções, mas ainda assim, se você quiser aprender sobre o tema, eu vou deixar o link aqui embaixo desse curso gratuito que a Levante está disponibilizando, tá? Bom, vamos lá. Rafael LS. Momento atual, investir firme em ações de crescimento, dividendos, fundos imobiliários ou mercado americano? Bom, eu não fico tentando acertar topo e fundo dos mercados. O que eu tenho é ações de crescimento, dividendos, fundos imobiliários e mercado americano na carteira. E dentro do rebalanceamento que eu faço todos os meses, hoje é onde mais está pedindo aporte são as ações de crescimento, que inclusive tem maior risco nesse momento, e também os fundos imobiliários. Mercado americano não, porque subiu bastante nesse primeiro semestre de 2023, principalmente porque foi puxado pelas empresas de tecnologia, que estão surfando ainda esse boom da questão da inteligência artificial e que sim, está sendo cada vez mais utilizado e evoluindo, só que o mercado americano acabou subindo muito puxado por conta dessas empresas. Então hoje, dentro da minha carteira, o que eu estaria fazendo aporte é ações de crescimento e também fundos imobiliários. Mas vamos lá. Cláudio Augusto Memel. Caixa Seguridade é segura? Então, Cláudio, como empresa, sim, é tão segura quanto o BB Seguridade, mas eu prefiro o BB Seguridade, inclusive, tá? Questão de valuation, relação preço-lucro, ambas negociam a 9 vezes preço-lucro, mas BB Seguridade tem um histórico maior como boa pagadora de dividendos e hoje, inclusive, tem um dividend yield maior de 9,5%, se eu não me engano, enquanto Caixa Seguridade na casa ali dos 8,3%. Vamos lá, seguindo. Pablo Alonso. Aqui é uma pergunta um pouco mais pessoal. Tu não sente os vícios do tênis quando está jogando paddle? Então, eu jogo tênis desde os meus 11 anos de idade e sim, eu comecei a jogar paddle no final do ano passado, para quem me acompanha no Instagram viu isso, e aí eu faço algumas confusões, tipo backhand no tênis que eu faço com 2 mãos, quando eu vejo eu tô no paddle fazendo a mesma lambança. Na verdade, no paddle o ideal é com uma mão só, né? Mas eu tô tentando conciliar os dois. E eu comecei a jogar muito paddle porque aqui em Chapecó, por exemplo, não tem tantas quadras cobertas disponíveis pro tênis. Então, num tempo ruim, como por exemplo tá hoje aqui, o paddle pode ser uma alternativa, porque é coberto, etc e tal. Então eu tô meio que tentando conciliar os dois, mas é difícil, viu? Principalmente porque eu jogo tênis há muito tempo. Mas vamos lá, voltando pro mercado. Vinícius Vaz. A Trademap continua confiável depois da hackeada? Então, Vinícius, o Trademap acho que já tem uns 4 ou 5 meses que ele não é mais parceiro nosso aqui do canal, mas eu continuo utilizando da mesma forma, tá? Confesso que eu não tenho mais o mesmo contato com o pessoal como antes, para saber como estão as coisas lá dentro, mas até então o que eles falaram na época que foi uma invasão, né, uma hackeada superficial, não teve roubo de dados, essas coisas assim. Eu continuo utilizando, mas eu não tenho o meu perfil do Trademap sincronizado com a B3. Nunca tive, né? Porque muita gente reclamava desde o início da integração da B3, das APIs e tal, que dava muito problema, erro nos preços médios, essas coisas assim. Então eu sempre fiz lançamento manual e é assim que eu continuo utilizando, tá? Porque eu gosto bastante dessa parte da gestão da carteira. Bom, vamos lá. Fábio Lopes. Fala mais sobre pulverização da carteira. Afinal, qual a relação a considerar entre quantidade versus patrimônio? Então, Fábio, eu não sei se tem um número mágico, aliás, eu acho que não tem, mas existem alguns estudos que dizem que de 12 a 14 ativos seria um número interessante para você já estar diversificado em classes de ativos, em setores diferentes e mitigar riscos. Só que, claro que
Isso, para um patrimônio de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, é muita coisa para um patrimônio pequeno. Você está, às vezes, tendo gastos desnecessários ou uma preocupação excessiva em encontrar ativos para mitigar risco de um patrimônio ainda pequeno. Então, nesse início, talvez até o caminho seria olhar para ETFs, que tem uma carteira mais diversificada já desde o início, e 2, 3 ETFs, você consegue fazer aportes ali todos os meses, reequilibrar a carteira e não ter essa preocupação de ter que ficar fazendo o stock picking e achando um número mágico para mitigar riscos, tá? Mas sim, tem estudos que dizem aí de 12 a 14 ativos, um número interessante, mas aí eu diria para patrimônios um pouco maiores. Bom, vamos lá. Maicon Silva, depois dos 500k, as coisas ficam mais fáceis? Então, Maicon, eu diria que talvez depois dos 100k as coisas já ficam um pouco mais fáceis, porque quando a gente começa do 0 a 100k, a gente erra muito, acerta muito, fica pobre, fica rico, ganha dinheiro, perde dinheiro, tá definindo estratégia. E aí, quando a gente começa a chegar perto desse 100k, eu acho que a gente já cometeu muitos erros e a gente já começa a entender mais ou menos como a banda toca. E aí, depois dos 100 aos 500 é mais fácil ainda, dos 500 para o 1.000.000, mais fácil ainda. Então, eu diria que a partir dos 100 a gente já começa a sentir uma facilidade um pouco maior. Não sei se vocês concordam, se vocês, quem já passou dos R$ 100.000, sentiu isso também. Me contem nos comentários. Bom, vamos lá. Agora começaram a chegar as perguntas da reforma tributária, tá? Juarez 2905701, um monte de número. Você acha que se a reforma tributária passar, a economia do Brasil vai decolar? E aí tem na sequência uma do José Abdo. Reforma tributária, comente. Bom, gente, vou até largar o celular, porque eu fiz algumas anotações, inclusive, porque o que acontece? A reforma tributária, ela tem sido discutida desde a Constituinte de 88, né? Então, desde lá, muitos falam da necessidade de simplificar os impostos, da implementação de um IVA, e isso começou a acontecer, então, agora em 2023. O texto que ele foi aprovado em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados é um texto de 2019. Só que qual que é o problema? É óbvio que tiveram várias alterações de 2019 até agora, até ser aprovado, e o que muitos reclamaram foi justamente no tempo que eles tiveram para avaliar essas alterações e já decidir e ter que votar, né? Mas ainda assim, ao meu ver, existem pontos positivos e pontos negativos. O que eu achei de ponto positivo na reforma em si? O primeiro é justamente a redução de alguns tributos para tentar diminuir o imposto sobre consumo. Então, hoje no Brasil, quem mais paga imposto são as classes mais baixas e classe média, porque pagam imposto na renda, mas também sobre o consumo, que é muito alto. E aí, quando a gente reduz o imposto do consumo, e no segundo semestre de 2023, a gente deve ter a discussão sobre a parte tributária de renda, sobre imposto de renda, então eu acho que isso começa a equilibrar um pouco melhor as coisas e isso tende a favorecer que o país cresça um pouco mais. Mas o ponto sobre isso para os produtos de cesta básica, a alíquota será zerada. Ponto positivo. Para a indústria, nós tivemos, então, uma alíquota que, em tese, deve ficar definida ali nos 25% no máximo, sendo que hoje a indústria paga 30%, 40%, 50% ou até mais em alguns produtos, né? Televisão, geladeira, climatizador, computador, etc. e tal. Então, a indústria deve ter um imposto menor, ela tende a ser beneficiada, né? Outro ponto, ao meu ver, que é positivo é justamente a questão da simplificação dos impostos, né? Então, a gente vive um manicômio tributário aqui no Brasil. Nós somos o país no mundo que mais gasta tempo e dinheiro para calcular os impostos, né? Então, é muita coisa e ainda assim, lá no final, a gente às vezes nem tem certeza se tá tudo certo. Então, essa simplificação, é óbvio que ela era mais do que necessária. Então, o que deve acontecer agora é cair IPI, ICS, ICMS, PIS, COFINS, e aí vem o IVA, que vai estar subdividido em impostos federais e os estaduais, né? Então, nós teremos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a gente deve ver essa simplificação, só que isso a gente realmente só vai ver na prática depois de toda a transição da reforma tributária, que deve acontecer para lá de 2032. Então, até lá, nós teremos que conviver meio que nessa bagunça dos impostos atuais, sendo conciliados com a nova forma que a reforma tributária está trazendo, tá? Mas, ao meu ver, a simplificação é um ponto positivo. E um outro ponto positivo, mas que isso foi colocado depois, por uma pressão muito grande em cima do relator da reforma, foi uma trava sobre a carga tributária. Hoje nós temos no Brasil uma carga tributária de 34% do PIB. Então, eles colocaram uma trava que
com essa reforma tributária, essa carga de 34% do PIB, 33,7% na verdade, não suba. Então, eles podem reduzir impostos, por exemplo, do consumo, da indústria e tal, mas se eles precisarem de arrecadação, e vão precisar, porque o governo ele tem um histórico de ser mais gastão, então eles vão ter que aumentar em outro ponto. E aí que a gente começa a partir para o lado negativo da reforma, né? Então, por exemplo, nós tivemos a redução de alguns impostos, mas nós teremos a criação de outros. Então, por exemplo, o imposto sobre serviço, ele será maior, salvo para algumas áreas, como educação, transporte público, enfim, saúde. Mas o serviço hoje no Brasil, o setor de serviços, eles empregam quase 70%, né? 70% dos empregos são gerados na parte de serviços. Então, é claro que isso vai ter um impacto. No final, né, isso vai ser colocado no preço final dos serviços, eventualmente de produtos que podem ser afetados pelos serviços. Então, ao meu ver, esse é um ponto negativo, mas em que sentido? No sentido de que nós estamos há tanto tempo discutindo uma reforma tributária e que nós sequer discutimos a possibilidade de diminuir a carga tributária. E é claro que isso seria uma utopia sem fazer uma reforma política e administrativa para reduzir o tamanho do Estado e poder diminuir essa carga tributária. Mas assim, nós estamos há tanto tempo discutindo, eu acho que nós poderíamos ter pelo menos feito um pequeno esforço para tentar diminuir essa carga, porque hoje nós temos o quê? Carga tributária de país europeu e retorno de país de terceiro mundo. E é claro que essa equação para o brasileiro acaba não fechando, né? Então, eu vejo isso meio que como um ponto negativo. Outro ponto negativo é justamente isso, ainda dentro desse aspecto de que a gente não vai ter redução, nós teremos a criação de novos impostos. Ah, Bea, mas é só imposto para rico, porque a gente está falando de IPVA para jatinho, para iate e também o imposto de herança que vai ser escalonado, né? Quanto maior o patrimônio, maior a alíquota de imposto. Mas ainda assim, a gente está tendo que fazer tudo isso porque nós não pensamos em reduzir a carga tributária. Talvez se a gente tivesse conseguido pensar em reduzir a carga tributária, a gente conseguiria simplesmente reduzir o consumo sem necessariamente mexer em todo o restante. Mas, em linhas gerais, para essa balança funcionar, é isso que nós vamos ter que fazer. E a questão do imposto de renda sobre herança, sim, ele vai ficar muito parecido provavelmente com o que outros países como próprios Estados Unidos acabam fazendo, que lá vai de 15% a 40% o imposto sobre herança, em alguns casos, mas o que acontece? Você já recolheu imposto ao longo da vida inteira para construir aquele patrimônio. Quando você bate as botas e você vai fazer a transmissão desse patrimônio, você vai pagar imposto de novo. Então fica meio que essa questão, de novo, mais tributo, sendo que eu já paguei imposto durante toda a cadeia ali onde eu construí esse patrimônio. Mas enfim, acho que são os pontos negativos. E tem um último que eu acabei anotando, que é justamente a questão da autonomia dos estados. Então, como nós temos a simplificação dos impostos através do IVA, então, no final das contas, os estados e os municípios, eles ficam com menos autonomia sobre os impostos que serão arrecadados dentro dos próprios estados e municípios, né? Então, eles podem, por exemplo, mexer nas alíquotas, não podem criar novos impostos, a própria distribuição, né, fica muito mais a cargo da União. É claro que eles ali dentro desse Conselho Federativo que foi criado, eles tentarão chegar ali em um comum acordo, mas ainda assim isso tira um pouco da autonomia dos estados. O ponto é, né, gente, entre esses pontos positivos e esses pontos negativos, eu realmente quero crer que lá na frente, quando a gente fizer toda essa transição dessa reforma tributária, a gente realmente ganhe muito mais em eficiência e a gente consiga equilibrar um pouco mais essa equação, onde hoje o pobre paga mais imposto porque o imposto está no consumo. Só que tudo isso ainda está sendo discutido, porque foi aprovado só na Câmara. Então agora a gente precisa que isso vá para o Senado. Alguns pontos podem ser discutidos, podem ser alterados. Como essa reforma ela foi fatiada, nós ainda teremos discussão agora no segundo semestre de 2023 sobre a parte de investimentos, de dividendos, de renda. Então, tudo isso também vai impactar lá naquela carga tributária no final. E aí eu acho que só depois que nós tivermos toda essa discussão concluída e que nós tivermos toda a transação feita, né, entre como é hoje e como vai ficar depois da reforma tributária, nós vamos ter a real noção se isso efetivamente vai ser benéfico para o país, tá? Mas eu realmente quero acreditar que essa reforma tinha que acontecer, a simplificação vai acontecer e que lá na frente a gente vai ter um certo tipo de ganho, apesar dessa reforma estar longe de ser perfeita,
principalmente pelo custo que ela teve para ser passada e por não ter discutido a redução de alíquota, sendo que hoje nós temos impostos de alíquotas europeias, com alíquotas europeias, e o retorno é pífio, né? Mas enfim, me contem o que vocês acham aqui embaixo nos comentários, que eu sei que esse debate é sempre interessante fomentar. E eu nem vou pedir que seja de forma respeitosa, porque sempre tem aquela galera mais fanática que começa a se matar, mas aí, enfim, tá com vocês tudo isso, tá? Bom, vamos lá, voltando um pouco pro mercado. Vitória GF Alves. Tem como ter juros para baixo e mercado de ações em queda ao mesmo tempo? Então, Vitória, nós tivemos isso, por exemplo, na pandemia, né? Nós tivemos taxa de juros a 2% e bolsa caindo, mas foi um momento excepcional de crise, onde meio que na marra, na pressão, aqueles juros foram para 2% e Brasil não é país de taxa de 2%, não pelo menos hoje, do jeito que a gente tá, né? Mas, em linhas gerais, não é o habitual. O habitual é taxa de juros sobe, os ativos de risco caem. Taxa de juros caem, ativos de risco sobem. É mais ou menos o que a gente está vendo agora nessas últimas semanas, porque muitos estão esperando que agora em agosto o Banco Central já corte as taxas de juros, comece a cortar as taxas de juros, então os ativos de risco já começam a ganhar um peso um pouco maior e a subir um pouco mais. Bom, vamos lá. Juliano Alves. Banco do Brasil está caro no seu ponto de vista? Então, Juliano, Banco do Brasil, ao longo desses últimos 12 meses, subiu mais de 60%, 62%. Mas ainda assim, eu acho que para o longo prazo é uma boa empresa. Eu espero realmente que daqui 5, 10, 15 anos valha muito mais do que está valendo hoje. Só que dentro da minha carteira eu não consigo mais fazer aportes, porque ela subiu muito. Tá com um peso acima do que eu tinha definido. Se eu colocar mais dinheiro ali, vai ganhar um peso maior ainda, e aí isso foge do meu gerenciamento de risco. Olhando simplesmente para múltiplos e comparando com os outros bancos, mesmo depois dessa alta, Banco do Brasil ainda é o banco mais descontado perto de Itaú, Bradesco e Santander, quando a gente avalia a relação preço-lucro e preço pelo valor patrimonial. Mas a decisão de investir nela nesse momento depende se você está olhando para o curto, para o longo prazo, e se você já tem ela e qual é o peso que você definiu para ter dentro da sua carteira, tá? Tem que ser avaliado no detalhe isso. Mas vamos lá. Matheus Biscaíno. Lanço umas dicas de fundos imobiliários que merecem um estudo. Então, Matheus, eu fiz até um vídeo recente sobre fundos imobiliários e, ao meu ver, o setor de fundos imobiliários de lajes corporativas e shoppings, pensando em 2 anos, por exemplo, 2 anos, ainda são os que talvez estão com um bom desconto e que podem trazer boas oportunidades. Não são os maiores DIs, os maiores dividendos, mas hoje tem um certo desconto e talvez dê para ganhar nas duas pontas pensando lá para frente. No curto prazo, os fundos imobiliários de papel, principalmente aqueles atrelados ao CDI, são os que ainda continuam com os maiores dividendos, né? Já aqueles que estão atrelados à inflação já começam a mostrar aí uma certa fraqueza e uma redução no rendimento. Mas vamos lá, seguindo. Monteiro VW. Oi, debênture CSN com cupom trimestral IPCA mais 6. O que você acha? Então, Monteiro, eu acho que, mesmo considerando a rentabilidade líquida com impostos e tudo mais, existem ativos como CDB, LCI, LCA, LC, que contam com a garantia do FGC e que talvez tenham uma rentabilidade parecida. Então, entre uma debênture que, claro, você pode ter outras garantias, como as ações da empresa, não sei exatamente qual é da CSN, mas entre uma debênture que talvez não tenha o FGC e ativos que estejam remunerando algo parecido e que tenham FGC, eu fico com aquele que tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Bom, vamos lá. Temos mais 4 perguntas só, gente. Estamos quase acabando. Nando Poli. Reserva de emergência, 99% do CDI no Itaú ou 100% no C6? 99% do CDI no Itaú, tá, Nando? Eu diria que reserva de emergência nós não estamos buscando altas rentabilidades, mas sim segurança. E aí segurança você vai ter em títulos do governo ou títulos de bancões, grandes bancões. Então eu iria para Itaú. Matsanoli. Qual o percentual ideal na renda que sobra que devemos investir? Então, Mati, geralmente a gente fala de pelo menos 10%, mas tudo depende de quanto você ganha e o seu custo de vida. Às vezes você começa guardando aqueles 10%, mas você começa a ganhar mais e o ideal é que o seu custo de vida não aumente no mesmo ritmo e aí daqui a pouco você está conseguindo guardar 20, 30, eu tive momentos ali de guardar 40, 50% do que eu ganhava, porque apesar de eu estar ganhando mais,
ter aumentado o meu custo de vida não foi na mesma proporção, então eu consigo fazer sobrar bastante dinheiro, tá? Mas eu diria que pelo menos uns 10% já seria um bom começo, tá? Bom, vamos lá. Daniel Torres, 089. Você tem dicas sobre o mercado da Áustria? Me mudei para cá e queria investir no mercado daqui. Então, Daniel, eu acho que isso é um negócio que quase todo investidor tem, né? Pô, porque eu tô morando aqui, eu tenho que investir aqui também. E nem sempre é onde a gente está, onde tem as melhores oportunidades. Eu confesso que eu não sei como é o mercado da Áustria. Eu sei que existem, por exemplo, ETFs que podem te ajudar, como o EWO, que investe no mercado da Áustria, mas ainda assim, analisando com outros ETFs, ele teve uma rentabilidade média de 4% ao ano, enquanto um VT que investe no mundo inteiro e talvez mitiga muito mais o seu risco, teve o dobro de rentabilidade, até mais do que o dobro de rentabilidade. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, não é porque eu tô morando no Brasil que eu preciso investir 100% no Brasil, não é porque eu fui para a Áustria, para o Reino Unido, que eu vou investir 100% lá, tá? E essa pergunta, inclusive, ela é muito parecida com a próxima, que é do Leirson Chaves. BU39, vale o estudo para longo prazo visando dividendos? Aqui a gente está falando de um BDR de ETF que investe, por exemplo, no Reino Unido. Então, apesar de, sei lá, eu gosto da economia, etc e tal, a gente sempre tem que avaliar se é um bom negócio. No caso do BU39, ele também teve uma rentabilidade média de 4,5% ao ano ao longo desses últimos 10 anos, enquanto um VT teve uma rentabilidade de 8%, quase 9%. Então, às vezes tem caminhos que, se você está olhando para ETFs, tem ETFs que serão mais interessantes, que mitigam mais o risco, que estão mais diversificados e que, historicamente, mesmo sabendo que o passado não quer dizer que vai acontecer no futuro, enfim, trouxeram um retorno um pouco melhor. Então, eu sei que você está falando de dividendos, mas aqui eu estou comparando, inclusive, a rentabilidade dos dois, já considerando os dividendos pagos. Hoje o BU39 paga mais ou menos uns 3% de dividendo, tá? Então, entre BU39 e um VT, eu olharia com certeza para um VT e talvez pensando em dividendos, eu olharia para ativos aqui no Brasil que conseguem distribuir ali 9%, 10%, em alguns casos até mais, tá? Bom, pessoal, é isso. Acho que conseguimos finalizar todas as perguntas. Temos aqui quase 30 minutos de gravação. Meu Deus, fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão longo assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida a respeito dos temas que a gente abordou aqui, podem utilizar os comentários. Me contem o que vocês acharam da reforma tributária. Se vocês chegaram até o final, não esqueçam do like. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.